Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre uma dica que é a mudança do substrato. Como vocês podem ver, muitos casos clínicos, normalmente numa avaliação inicial, você vai fazer na mesma boca, na mesma arcada, várias terapêuticas restauradoras. Você vai fazer dento gengival, você vai fazer coroa em alguns dentes, vai fazer laminado em outros, vai ser laminado tipo lente de contato em outros. E muitas das vezes você encontra entre um substrato e o outro as discrepâncias de cores muito altas, né? Você encontra, por exemplo, núcleo metálico junto com dentes lindos e maravilhosos de dentina de fundo, de estrutura de fundo, de esmalte de fundo. O que a gente faz na era dos metal free para você manter a mesma modalidade restauradora em toda a extensão da restauração? Uma das dicas é mudar o substrato. Como vocês vão poder ver, estão podendo ver aí no vídeo, o que a gente pegou? A gente pegou um núcleo metálico, fez um isolamento relativo, né, com um fio de afastamento aí, para a gente mudar a cor do substrato. Muitas das vezes esses núcleos são muito espessos na raiz, você sabe que se você tirar vai fragilizar muito, ocorre o risco de fratura. Então você quer evitar correr esses riscos clinicamente e mantém a mesma estrutura do núcleo. O que a gente fez aí? O que você faz se você vai manter isso? Você cria retenções. Na época a gente fazia muito uma janelinha no núcleo metálico, como se fosse uma faceta só para envelopar e criar uma retenção. Aqui isolando, depois já fazendo os preparos aqui no núcleo para diminuir e abrir o espaço para as modalidades restauradoras. Passo uma broca diamantada, depois aqui a gente fazendo um jateamento de óxido de alumínio para criar uma retenção. Essa é uma ponta de plástico que você encaixa de um lado a sua caneta para fazer o jateamento de óxido e do outro o sugador. E ele diminui aquela sujeira que o óxido faz na boca. É interessante também. Como vocês podem ver, no canino a gente também trocou aquela restauração antiga, porque depois vai receber uma faceta. E em casos de restaurações manchadas, já com um certo defeito de margem, a gente substitui para não ter problema no futuro quando for cimentar a sua faceta. Aqui fazendo o adesivo, condicionamento, colocando os opacos, né? Como vocês podem ver, aqui eu estou colocando um primeiro opaco da Evoclar, que não é um opaco que tem um poder de esconder o substrato grande. Esse outro é um opaco da Care, que ele anula o substrato com mais eficiência. Então passo umas 2, 3 camadas, eu vou trocar no central também, vou colocar o mesmo opaco, ó. Vocês podem ver, eu estou limpando porque eu não gostei do poder de neutralizar o substrato. E estou colocando do outro lado também. A primeira camada de opaco sempre tem que ser bem rala para a luz polimerizar tudo. Você não pode neutralizar numa camada só. Tem que aplicar umas 2, 3 camadas para conseguir neutralizar bem efetivo e para poder polimerizar a estrutura toda opacificada. Se você neutraliza de primeira, do mesmo jeito que você não vê o metal, a luz também não entra. Então você não tem um bom grau de conversão daquele seu opaco fotopolimerizável. Então tem que fazer em camadas para a luz penetrar o mais profundo possível e mudar, fazer aquele grau de conversão e polimerizar a resina. Passando uma dentina opaca bastante interessante, tem da Micelium, aqueles UDs, Universal Dentin, é bem opaco, ou a Empress Direct funciona bem também, as dentinas são bem densas, também é legal. Aqui, depois de feito,
as restaurações, tanto no núcleo quanto no dente, a gente dando o acabamento, fazendo os preparos, dando polimento. Aqui no caso eu tirei, e olha como é que você ficou. Tirei os fios e fiz um provisório. Mas a gente sai de um substrato altamente desfavorável para um substrato com uma cor bem mais próxima, onde a gente pode trabalhar os metal frees sem grandes intercorrências e alterações de cor. Aí é o provisório para fazer as primeiras cicatrizações, depois faz a moldagem, faz os laminados, faz a dent gengival, faz o que você tem que fazer, mas você mantém tudo o metal free no máximo de elementos possível para você ter a melhor interação com a luz. E aí o caso terminado, com todas as restaurações que tinham sido planejadas, mas olha a homogeneidade da coloração dos elementos finais. Por quê? Porque a gente alterou o substrato e deu vantagem do ponto de vista de cor para todos os elementos. Fica a dica.